Fala, torcedor gremista. Um empate que foi um ótimo resultado em uma partida onde a arbitragem foi um lixo completo. Antes de falar disso, eu vou pedir já para tu dar o like aqui e se inscrever na nossa análise gremista. Bueno, minha gente, ontem eu não pude gravar o vídeo aqui logo depois do final da partida, tive um probleminha aqui, mas estou gravando agora e é o que importa. Bom, gente, eu acho sim que o resultado de ontem, esse empate de 0-0 contra o Botafogo, acabou sendo um resultado muito bom pra gente, por uma série de fatores que eu vou elencar ao longo do vídeo. Mas não tem como começar aqui a nossa análise sem falar dessa arbitragem, gente. Foi uma vergonha. Que vergonha a arbitragem do jogo de ontem. É como os comentaristas de arbitragem costumam dizer, que é o tipo de juiz que quer aparecer mais do que os jogadores, inclusive com muitas gesticulações ao longo do jogo. Oh, nossa, impressionante as lambanças que esse rapaz fez. E aí eu tenho que falar de equipe de arbitragem, porque não foi só o juiz. Gente, vamos lá. Para que serve o VAR no jogo de futebol? Por que o VAR, aliás, pra nos enterrar, tá sempre presente? Pra nos salvar, nunca aparece. É uma coisa impressionante. Gente, a expulsão do Monsalve ontem foi um absurdo. O Monsalve tava ele, o jogador do Botafogo, ele se encostando ali, fora do lance, fora da bola ali. Ali meio que uma provocação. Até que o Monsalve abriu o braço, o cara do Botafogo se jogou. E aí foi expulso. Mas assim, foi fora do lance. Por que o VAR não chamou o juiz e não disse o seguinte: olhe na cabine, olha o replay na cabine, tem o lance que foi gravado, a câmera de TV pegou, olha ali na cabine do VAR, vê se o que tu acha. Porque foi fora do lance. Então o juiz não viu. Claro, foi alertado por alguém, ou algum dos assistentes, ou o próprio VAR. Mas se o VAR chamou, aí ele tem que falar pro cara ver na TV ali o lance. Sabe? Gente, o VAR existe para duas coisas. É para ver se o gol foi legítimo ou se tem que ser anulado, e lance de cartão vermelho. É para isso que serve. Por que não é utilizado? Cartão amarelo, por exemplo, nem pode. Só pode ir pra ver se o jogador tem que ser expulso ou não. E aí depois, no final do jogo, o juiz deu 7 minutos de acréscimo. Aí ele achou que tava se arrastando, deu confusão ali, né? Aí deu mais 2. Aí ele não basta dar. Ele tem que ir lá na beira do campo. Mais 2, mais 3. Fazendo um showzinho. Aí depois deu mais 3. Era até sair gol do Botafogo, né? Não, tem, será que os caras vão fazer gol? Vão dar mais 3 aí. Aí, beleza, deu mais 3, beleza, entre aspas. Aí acabou o jogo 2 minutos antes. Gente, patetice, pataquada. Dito isso, não, até anulou um gol do Botafogo, bem anulado, né? No final ali, uma jogada do Júnior Urso, que entrou no segundo tempo. Joga muito a bola, né? Júnior Urso do Botafogo. Pô, o Grêmio cogitou trazer ele no passado. Se tivesse trazido, seria maravilhoso, né? Mas enfim. Mas dito isso, também vou dizer, o resultado não passou pela arbitragem. Apenas assim, dá uma raiva ver uma arbitragem de nível amador em um jogo profissional. Mas é o seguinte, falando agora do campo, eu vou dizer assim, gente, o Grêmio fez uma boa partida. Jogou melhor do que vinha jogando os jogos anteriores. Isso tem que ser dito. Isso é algo muito positivo. Muito positivo. E aí eu tenho que destacar algumas coisas assim, ó. Primeiro, a formação em campo, né, que mudou um pouquinho. O Renato botou o Edenilson para fechar o meio de campo ali. E também ele segurou, isso eu já tinha dito, né, até em jogos anteriores, segurou um pouquinho mais os laterais, né, para não ocasionar tanto aquelas avenidas que a gente é atacado. Até é interessante ver como o Grêmio ataca muito pela esquerda, isso sempre, né? Geralmente põe algum ponta na esquerda ali, Soteldo, ontem foi o Aravena, e também é muito atacado por ali, porque é o lado do Reinaldo. Eu tava vendo o mapa de calor do jogo, a vantagem de ver o jogo bem depois aqui, de fazer a análise bem depois, que dá pra estudar bem os números ali, né? Eu tava vendo o mapa de calor e vendo os números da partida, e realmente, assim, o Grêmio ataca para a esquerda e é atacado pela sua esquerda. É onde o jogo corre. E aquele corredor central que o Grêmio costuma deixar
também foi atacado pelo miolo ali, mas menos porque botou o Edenilson ali, fechando um pouco mais o meio. Colocou o PP também. Interessante que a articulação do Grêmio ontem foi o seguinte: o Vila Sante ficou centralizado, o PP saindo pela esquerda, o Edenilson saindo pela direita, mas não lá na ponta, no meio, né? E aí o Cristaldo centralizado mais à frente, fazendo articulação. Eu diria assim, gente, o Edenilson, ele taticamente foi muito bem. Eu não diria que ele fez uma grande partida, mas ele foi bem razoável. Eu acho que ele ajudou bastante ontem ali. E o PP fez uma partida melhor do que vinha fazendo. Talvez haja uma avaliação. Nós não temos todas as informações, como diz o Renato, nisso aí ele tem razão. Talvez ele tenha melhorado fisicamente, porque ontem ele jogou melhor. Eu sinto falta dele ter mais capacidade de marcação. Eu acho que ele não tem grande marcação, mas ele tem qualidade na saída de bola. Isso aí não há o que dizer. E ontem ele desafogou o meio campo em vários momentos. Gente, eu não liso o que acontece. Eu não fico com paixões ou ódios com o jogador tal ou tal. Eu não liso o que acontece, né? E o PP vinha jogando muito mal todos os jogos que vinha jogando. Tem feito uma temporada muito ruim. Ontem jogou um pouquinho melhor. Não foi uma grande partida, mas jogou melhor. Eu não teria tirado o Dodge. Acho que o Dodge marca muito mais. Mas eu entendo por que saiu. Porque o Dodge, ele não tem qualidade na saída. E aí isso acaba afogando um pouco. Porque a bola cai nele, ele ou dá o passe curto, ou então ele não cria jogada do meio pra frente. E isso faz com que também afogue um pouquinho mais ali o setor, né? Fica muito concentrado o setor. Então eu entendo a saída dele. Mas eu acho que ele, na qualidade de marcação que ele tem, seria importante deixar ele ali. Mas tudo bem, não foi esse o problema do jogo também. Cristaldo jogou muito mais do que vinha jogando. Deu umas pifadas muito boas ali e participou mais, correu mais. Gente, a questão de correr não é pra correr atrás da marcação, da carrinho, que eu gostaria que acontecesse, mas não é nem isso que eu falo. O Cristaldo, muitas vezes ele não corre nem no sentido de buscar alternativa de jogo, de receber a bola. Ontem ele circulou mais ali no meio de campo e aí recebia mais a bola. E aí pegava a bola e conseguia dar bons passes. Olha, gente, fez uma boa partida o Cristaldo. Fazia tempo que eu não vi ele fazer uma boa partida. Que diferença faz ter o Monsalve no banco ali como pressão aqui, ó, o bafo na nuca. E tem o Bright White também fez uma boa partida. Perdeu um gol ali, né, no chute cruzado. Nossa. Porque aí assim, tem o seguinte também. O jogo teve dois tempos distintos. No primeiro tempo o Grêmio jogou melhor. Não foi muito melhor, foi parelho. Até vendo os números ali, chute em gol foi parecido no primeiro tempo. E o posse de bola, o Botafogo teve um pouquinho mais. Só que as chances do Grêmio foram chances claríssimas. O Botafogo teve uma cabeçada do lateral direito deles, né? Que cabeceou, quase fez gol. Mas foi só esse lance claro que o Botafogo teve no primeiro tempo. No segundo, aliás, mas já o Grêmio teve vários lances muito bons para fazer. Com o Cristaldo, com o Vila Sante, com o Bright White. Já no segundo tempo a coisa mudou. O Botafogo veio pra pressão, botou mais jogadores. Porque o Botafogo poupou alguns jogadores, né? Deu muito desgaste físico, maratona de jogos. O último jogo, eles foram até pros pênaltis, né? Então, tava com o time cansado, pouparam alguns jogadores e acabaram botando ao longo da partida. E no segundo tempo pressionaram muito o Grêmio ali. O Grêmio não conseguiu sair. O Grêmio tem um time, gente, que corre com alguma dificuldade, o preparo físico não é bom, cansa no segundo tempo. Isso aconteceu ontem, isso é preocupante. Mas tem um detalhe que eu quero chamar a atenção, que me chamou a atenção muito ao longo do jogo. O Grêmio ontem estava correndo mais, pelo menos no primeiro tempo, com mais entrega. Esse exemplo que eu dei do Cristaldo é um exemplo pra mim muito claro como o Grêmio ontem. Assim, gente, a gente não sabe tudo que acontece no vestiário, mas alguma coisa aconteceu. Vocês viram que no intervalo do jogo os jogadores se reuniram, quando terminou o primeiro tempo, fizeram uma rodinha entre eles, começaram a conversar e saíram caminhando juntos. Aquilo ali não é comum de acontecer daquela maneira ali. Gente, aconteceu alguma coisa no vestiário, no sentido assim, teve cobrança forte, ou eles se cobraram, treinador, direção. É que a gente não fica sabendo, e cada vez mais a comunicação dos clubes é distante da torcida, né? Porque eu queria saber o que aconteceu. Ali teve cobrança forte. Ontem o Grêmio correu mais, eu não tenho nenhuma dúvida, entregou mais, sujou mais a camisa no barro, sabe? E deu resultado. E o Grêmio jogou melhor do que vem jogando. Eu fiquei satisfeito. Bom, o empate não é tudo que a gente queria, mas o Grêmio podia ter ganho, podia ter feito gol no primeiro tempo, onde foi melhor, depois segurado a partida, mas não aconteceu. Mas foi um bom resultado pelo que foi o jogo, e o Grêmio teve um desempenho melhor do que vinha tendo. Isso me deixa com esperança.
Gente, eu vou pedir pra vocês darem o like no vídeo, se inscrever, dá-lhe game.